Olá, muito boa tarde para você que já está de olho aqui na telinha da TV Cachoeira para acompanhar as notícias de Cachoeira do Sul. No NT Sul dessa segunda-feira, 13 de junho, a gente fala sobre eleições 2022. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deve ser o candidato para o governo novamente pelo PSDB. O partido anuncia agora à tarde os planos para essas eleições. A Fena Arroz começa amanhã e a gente mostra como estão os preparativos no parque. Tem também os detalhes de como vai ser nossa cobertura desse evento tão esperado, especialmente pelo setor orizícola. Você vai conhecer o trabalho de famílias cachoeirenses que estão batalhando para construir agroindústrias de nozes. A Emater tem sido parceira na busca por esse sonho. Passagem de ônibus tem novo aumento em Cachoeira do Sul. O reajuste definido pela Prefeitura elevou o preço para R$ 5,60. Caso de varíola do macaco é confirmado no Rio Grande do Sul. Esse é o terceiro caso da doença no Brasil até o momento. E ainda, você vai conhecer a luta de uma cachoeirense para conseguir uma cirurgia. A Mary sofre de cálculo renal e recebeu um catéter que deveria ser temporário, mas vários meses depois ela ainda não conseguiu tirar o catéter e agora sofre com dores e infecção. Tem que tirar isso então, porque eles não vão pegar a pedra que me tira esse aparelho. São pilhas de documentos, encaminhamentos, exames, laudos, atestados e receitas de medicamentos para dor e nenhuma solução. Você vai ver todos os detalhes já já. E é claro que a gente também tem aqui a sua participação na nossa telinha. Tem uma informação? Tem uma opinião? Uma foto? Um vídeo para compartilhar? Então mande no nosso WhatsApp, que é o 51997697129. Ou então comente aqui na nossa transmissão ao vivo no Face. O endereço da página é facebook.com/TV Cachoeira. Vai participando enquanto a gente traz as notícias do dia para você. O NT Sul de hoje já está no ar. E depois de renunciar ao cargo de governador do Rio Grande do Sul para se lançar candidato a presidente da República, Eduardo Leite deve anunciar sua pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul. Uma reunião da comitiva do PSDB está acontecendo neste momento e depois do encontro, uma coletiva de imprensa vai detalhar os planos do PSDB no estado. Thelma Tomás está chegando agora ao vivo para nos contar todos os detalhes sobre este caso. Thelma, então, depois do governador renunciar ao cargo aqui no estado do Rio Grande do Sul, a tendência mais forte, depois de, ao que tudo indica, não se consolidar essa candidatura do PSDB nacionalmente, que Eduardo Leite volte a concorrer ao mesmo posto que ele ocupou como governador do estado. É isso, né? Boa tarde. Boa tarde, Nunes. Tudo indica que sim, uma reunião da executiva do PSDB, como tu disseste, já está acontecendo nesse momento, foi convocada para o meio-dia e a partir da 13h nós teremos uma coletiva onde será detalhado, então, que plano é esse que os tucanos têm para o estado do Rio Grande do Sul. O que a gente conseguiu apurar até o momento é que, de fato, Eduardo Leite, após renunciar em março ao governo do estado, deixando Ranolfo Vieira Júnior como titular do governo aqui dos gaúchos, peregrinou tentando consolidar a sua candidatura à presidência da República, mas foi barrado pelos nomes mais altos do escalão do PSDB que chancelaram João Dória. Esse que também acabou não ficando com a titularidade, que hoje é de Simone Tebet, do MDB, que conta com o apoio, então, dos tucanos para a corrida presidencial. Eduardo Leite deixou muito claro, após esse processo de rejeição pelo partido, a sua intenção de retornar à corrida para o estado do Rio Grande do Sul. Era bastante evidente o comportamento de pré-candidato de Eduardo Leite, que acompanhava todas as agendas no estado do Rio Grande do Sul, como se ainda fosse governador, ao lado de Ranolfo Vieira Júnior. Ele percorreu todas as festas e agendas, defendendo o seu histórico político e sempre chamando muita atenção, embora não titular de nenhum cargo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Na época, em março, quando ele anunciou sua desincompatibilização, quando definiu que não seria mais governador, ele chegou a dizer que a decisão lhe permitia todas as possibilidades e não lhe tirava nenhuma. Foi um bom estrategista, sabia que existia a possibilidade de não consolidar a sua caminhada à presidência, embora este fosse o seu maior sonho, e deixou todas as portas abertas para não sair da vida política. Mas com essa decisão hoje, pode encontrar aí mais uma desavença, que é com o MDB,
que já tinha consolidado o nome de Gabriel Souza, com quem a gente conversou inclusive aqui na TV Cachoeira, quando ele passou em visita, trazendo então informações sobre a inauguração do Castramóvel. E Gabriel era muito confiante e enfático de que seria o herdeiro, o sucessor da história do PSDB de organização de contas, de novos investimentos, do programa Avançar RS, e discursou, inclusive, durante a sua entrevista, de que estava muito alinhado com esse projeto de sucesso. A partir da volta do nome de Eduardo Leite à corrida pelo estado do Rio Grande do Sul, tudo indica de que Gabriel Souza sai da titularidade, da possibilidade de ser o governador, o nome a concorrer a governador, e talvez ocupe uma segunda colocação como vice ou compondo a chapa, junto com o ex-governador Eduardo Leite, que goza de alta popularidade no estado do Rio Grande do Sul durante um bom tempo, principalmente pelas suas ações durante a pandemia. Tem um outro desafio pela frente, Daniel Nunes, que é consolidar o seu nome junto aos servidores públicos, esses eternos coadjuvantes na luta eleitoral sempre, porque praticamente disputam voto a voto com o candidato. É uma categoria muito grande, uma categoria que concentra um número muito alto de votos e que amargou aí uma reforma administrativa com redução de salários, e muitos benefícios lhes foram cortados, como os quinquênios, triênios, como uma formalização de um novo plano de carreira que acabou ceifando aí bastante severamente os rendimentos dos servidores públicos. E nesse contexto todo estão os professores, que também são fortes críticos de Eduardo Leite e da sua gestão junto com Ranulfo Vieira Júnior nesses anos que a gente tem acompanhado aí o governo. Se alinha então para o final deste dia já o anúncio do nome de Eduardo Leite para concorrer aí ao governo do estado, e as urnas definirão qual será o caminho aí dos tucanos, se tem aí mais 4 anos de gestão do PSDB no estado do Rio Grande do Sul, ou se ocorrerá, então, a escolha por um outro nome. Eduardo Leite volta atrás, Daniel Nunes, uma importante promessa lá no início da campanha de que era contra a reeleição. Embora tendo se desincompatibilizado do cargo e deixado de ser governador para não dar continuidade a essa gestão, é praticamente uma reeleição, Na verdade, uma manobra técnica, o fato de dizer renunciei ao governo do estado, mas na prática, boa parte das articulações, esses projetos que realmente foram aprovados na Assembleia Legislativa, como a Thelma mencionou, boa parte desses projetos, Thelma, só passaram justamente porque havia essa promessa do governador: não vou concorrer à reeleição. Logo, os partidos se aglutinaram em favor do governo e essas aprovações aconteceram, justamente mirando a próxima eleição, que está chegando agora, mas ao que tudo indica, esses acordos ruíram, Thelma? Obrigado pelas informações, ótima tarde para você. É isso, Daniel. Eu vou acompanhar então daqui a pouco a coletiva, e amanhã a gente traz todas as informações atualizadas aí, mas com 90% de certeza de que isso que a gente está antecipando se confirma com o anúncio de Eduardo Leite na corrida ao Piratini. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. A gente continua atualizando você que está em casa. Minha gente, é tempo de colheita de noz pecan. Inclusive, a gente já trouxe reportagem aqui no NT Sul, contando que a produção deve ser menor por conta da estiagem. Hoje a gente mostra 2 famílias cachoeirenses que estão recebendo assessoria da Emater para construir agroindústrias e beneficiar nozes pertinho do pomar. Fica na localidade do Pertilhe, interior de Cachoeira do Sul, a propriedade deste jovem casal de agricultores. Eu sou o Paulo Menezes. E eu sou a Ana Karina. Nós somos produtores familiares aqui de Cachoeira do Sul, no distrito de Pertilhe. E aqui no sítio Flor do Campo nós temos diversos produtos como os cogumelos, as frutas vermelhas, e hoje o nosso principal produto é a noz pecan. O nosso pomar hoje está fechando 10 anos desde a implantação. A produção já começou a ser satisfatória e nós decidimos começar a investir nessa área. Para construir a tão sonhada agroindústria de nozes, eles pediram assessoria da Emater de Cachoeira do Sul. Com a agroindústria, nosso principal objetivo é agregar valor com a comercialização das nozes. Aqui estamos construindo a nossa agroindústria para o beneficiamento da noz pecan. E devido ao cadastro no Programa Estadual de Agroindústria, com a ajuda da Emater, nós conseguimos ser contemplados no FEAPER. E com essa verba
nós pretendemos finalizar a nossa agroindústria. Através deste programa estadual, a Emater fornece aos agricultores planta baixa, memorial descritivo, rotulagens, código de barras, QR Code, plano de prevenção e proteção contra incêndios, composições nutricionais e ainda orienta como começar o beneficiamento. Neste momento, 3 famílias estão nesse processo no município. São agricultores que se cadastraram no Programa Estadual de Agroindústria Familiar e estão começando a construir as suas agroindústrias, visando o beneficiamento da nós para que eles possam agregar valor e colocar mais um produto no mercado. Dessa forma, tu, além de ter a diversidade da propriedade na questão da fruticultura, tu ainda tem a possibilidade de agregação de valor, fazendo com que esse agricultor possa melhorar sua qualidade de vida, agregando valor ao seu produto, além de estar disponibilizando mais produtos no mercado. Nesse caso específico do sítio Sossego, ainda se trata de uma produção de nozes orgânicas certificado, o que é mais um atrativo para o consumidor. O sítio Sossego da família Avonhor fica na localidade do Cerro dos Peixotos. A produção do pomar orgânico é vendida na feira da Bonifácio em Porto Alegre há mais de 8 anos. Esses agricultores também entenderam que existia a possibilidade do beneficiamento desse produto e fazer agregação de valor dentro da própria propriedade. Segundo a Emater, Cachoeira do Sul possui 1.200 hectares de nogueira pecã. Deste total, 880 hectares estão em produção. O município é o maior produtor de nogueira pecã do Rio Grande do Sul e do Brasil. A expectativa inicial de produção para a safra deste ano no estado era de 4.200 toneladas. Só que depois da tempestade Iaquecã, que acabou derrubando muitas frutas das árvores antes da maturação, e as chuvas acima da média no último mês, trazendo excesso de umidade, a estimativa é de que a safra fique próxima de 4.000 toneladas. Infelizmente reduziu um pouco, né? Ainda assim, nossa torcida por esses produtores, por essas agroindústrias que possam se formar, essa é uma vocação que vai se firmando cada vez mais aqui em Cachoeira do Sul, a produção de nosso pecã e daqui a pouco não somente a venda do produto in natura, mas também de um produto industrializado, né? E que certamente terá um valor agregado ainda maior, gerando emprego e ao mesmo tempo fortalecendo, né, a nossa agricultura aqui no município de Cachoeira do Sul. Minha gente, nosso espaço para a sua participação está aberto. Quer participar com a gente? Tem uma informação para compartilhar? Quer colocar no ar aqui na telinha? Mande para a gente. Nosso WhatsApp está à sua disposição, o 519-9769-7129. Você pode mandar foto, pode mandar áudio, pode mandar vídeo para a gente aqui e a gente coloca na telinha com todo prazer. Se você quiser interagir com a gente na live do Face, facebook.com/TV Cachoeira, já tem várias participações, estamos de olho aqui. Daqui a pouquinho a gente vai trazendo a percepção, os pontos de vista, né, dos nossos telespectadores para compartilhar com a nossa comunidade. E a gente fala agora sobre o Plano Safra 2021-2022. O Ministério da Economia autorizou na última sexta-feira as instituições financeiras que operam com recursos do Plano Safra a retomarem parcialmente as contratações de financiamentos rurais subvencionadas. A retomada das contratações ocorre para as linhas de financiamento do Pronaf, Agricultura Familiar, incluindo investimentos, aquisição de matrizes e reprodutores, aquisição de tratores, colheitadeiras e outros veículos. Também foram liberadas outras linhas como agricultura de baixo carbono, Pronamp para médio produtor, Inovagro, Proirriga e Moderagro. As contratações de financiamentos rurais com recursos equalizáveis estavam suspensas desde 7 de fevereiro. Agora é uma corrida contra o tempo para bancos e também para produtores, porque o Plano Safra vigente termina em 30 de junho. E Cachoeira do Sul já respira a Fenarroz. Quem circulou pelo centro no final de semana ou mora nas proximidades da Rua Larico Ribeiro ou Avenida Imigrantes, deve ter visto a circulação do maquinário em direção à feira, que começa amanhã. O Bernardo Miller foi conferir os preparativos de mais uma edição do evento, que promete movimentar a economia agrícola aqui da região. Bernardo, boa tarde.
Olá, Daniel, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aí de casa. Fala aqui do Parque da Fenarroz, Parque Ivan Tavares, porque a partir de amanhã inicia a 22ª edição da Fenarroz, a multifeira do agronegócio, que volta com força aqui no município depois das duas últimas edições, a de 2021, um pouco protocolar por conta da pandemia. Em 2018, a greve dos caminhoneiros interferiu bastante no andamento da feira e neste momento o cenário aqui no parque é esse. Os pesos pesados da agricultura já estão colocados aqui na Fenarroz e o cenário, Daniel, o cenário é de montagem dos estandes, enfim, as empresas, as firmas estão se colocando aqui na Fenarroz, um cenário completamente diferente daquele que a gente mostrou no ano passado, em 2021, uma feira bastante tímida e agora sim a gente consegue visualizar os implementos agrícolas colocados aqui no Parque da Fenarroz. A gente pode ver tratores, temos plantadeiras, pulverizadores, à esquerda aqui as máquinas, enfim, as colheitadeiras já colocadas para a feira que começa nesta terça-feira e segue até o final de semana. A gente vai ter a solenidade de abertura na quinta-feira com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e no sábado a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. E eu já deixo o convite para o nosso telespectador porque a TV Cachoeira vai fazer uma ampla cobertura da feira com reportagens falando sobre a cultura do arroz, também outras culturas que ganham espaço aqui na região, soja, também nosso pecan, além de entradas ao vivo. Já deixo o convite, amanhã eu e a Gabriela Belo falaremos diretamente do stand da TV Cachoeira, dando as boas-vindas para a 22ª edição da Fenarroz, que começa nesta terça-feira e segue até o final de semana. A TV Cachoeira fazendo uma ampla cobertura sobre essa feira que vai ser mais técnica, não vai ter aquelas atrações artísticas, shows, enfim, apresentações culturais, porém vai ser voltada mais para o negócio, envolvendo a questão agrícola, arroz, soja, milho, nosso pecan, olivas, enfim, tudo isso que cresce aqui na nossa região. Repassando o ingresso R$10, a partir desta terça-feira, às 10 horas da manhã, começa a 22ª edição da Fenarroz, a multifeira do agronegócio aqui em Cachoeira do Sul. Daniel, volto com você aí no estúdio. Perfeito, muito obrigado, Bernardo, por todos os detalhes sobre a Fenarroz. Está chegando, né? Que bom, tomara que o clima realmente colabore com esta edição da Fenarroz. O parque está aí lotadinho, conforme o Bernardo reportou. Realmente os expositores vieram em peso. Tem realmente muitas novidades para o setor do agro, né? A gente já exibiu reportagem na semana passada falando aqui que o setor hoteleiro aqui do município realmente lotou. Tem gente, inclusive, abrindo as casas, né? Fazendo locações temporárias justamente para esse período da feira que realmente carrega no nome o nome de Feira Nacional do Arroz, mas que na verdade é uma multifeira do agronegócio, tratando de várias culturas. E, portanto, a gente traz reportagens relacionadas a isso, além de entradas ao vivo, conforme o Bernardo já mencionou. Você não pode perder a partir de amanhã aqui na telinha da TV Novo Tempo. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul informou que a ponte na estrada do Corredor do Silva, na Água Morna, deve ficar pronta em 10 dias. Na semana passada, o bueiro que ficava no local foi levado pela força da água e a estrada está bloqueada desde então. A Secretaria de Interior está preparando madeiras para a construção da ponte, substituindo esse bueiro que ficava ali. A rota alternativa até a conclusão do trabalho é pela localidade do Paredão. E a reforma na ponte sobre o rio Botucaraí, no Bosque, bem na divisa com Candelária, foi concluída. Na semana passada, também por causa da chuva, a cabeceira da ponte cedeu. Segundo a Secretaria de Interior, o acesso ao local também recebeu melhorias. Foram colocadas 9 cargas de pedras na estrada. E uma parte do serviço ainda precisa ser feita na área de baixo da ponte. A informação é de que, quando o nível do rio baixar, a equipe deve retornar lá para concluir o trabalho. O desmatamento na Amazônia brasileira registrou o segundo pior mês de maio desde 2016. Os dados oficiais são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
O desmatamento na Amazônia brasileira retrocedeu em maio em relação ao mesmo período em 2021, mas registrou o segundo nível mais alto para o mês desde 2016, com 900 quilômetros quadrados desmatados. De 1º a 31 de maio, uma área equivalente a mais de 126 mil campos de futebol foi desmatada. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Apesar de representar uma queda em relação a maio de 2021, o mês fechou como o segundo pior em 7 anos. O estado do Amazonas foi o que sofreu o maior desmatamento em maio, concentrando quase 1/3 do total de cortes na Amazônia. Alimentando os temores sobre o futuro da maior floresta tropical do mundo, imagens de satélites do INPE já haviam mostrado um total de 2.287 incêndios na Amazônia em maio, uma alta de 96% em relação ao mesmo mês de 2021 e o pior número de incêndios em um mês desde 2004. E olha, às vezes não é suficiente só preservar, é preciso reflorestar. É o caso da araucária, que produz o nosso pinhão, que agora com o friozinho, vem lá da Serra Gaúcha para trazer um gostinho diferente para a nossa mesa. Pois uma pesquisa da UERGS Hortênsias, de São Francisco de Paula, propõe técnicas de manejo para garantir o futuro do pinhão e, de quebra, gerar renda para pequenos agricultores dos campos de cima da serra. Não tem muito segredo, é só ferver na água para a casca abrir e o pinhão está pronto. Mas o alimento que tem baixo teor de gordura e sódio, uma fonte de energia, é usado em receitas das mais diversas. Já direto da pinha é essencial para animais da mata de araucárias aqui do estado de Santa Catarina, Paraná e alguns locais do sudeste brasileiro. Ele serve sobretudo para alimentar um grande grupo de animais da fauna dos campos de cima, depende dessa produção, mas para os humanos, para a sociedade, ele faz parte da alimentação, ele precisa ser pensado também com uma perspectiva econômica que poderia, e já vem fazendo isso, auxiliando muitos agricultores, pecuaristas familiares, a criar um incremento dentro da sua economia familiar. Pois trazer técnicas de enxertia e manejo foi um dos resultados aplicados da pesquisa do Júlio. Aliás, essa é uma das características dos mestrados profissionais, como o de Ambiente e Sustentabilidade da UERGS Hortênsias, de São Francisco de Paula, o primeiro da história da Universidade Estadual. Voltando ao Júlio, ele explica que as florestas de araucárias foram quase dizimadas pelo extrativismo, que era prática até incentivada no contexto da época, como mostram essas imagens da década de 1920 de uma companhia madeireira. A celulose era utilizada da araucária naquela época, até a gente ter outras alternativas, o pessoal fez utensílios domésticos. Então, só na construção civil, em casa de madeira, foi imensamente utilizada. E depois, no pós-guerra, foi muito exportada, até a exaustão, quando, em 1940, se criou o Instituto do Pinho, para fazer a proteção da araucária. Só que com as leis para a proteção da mata, que ainda existia, com a proibição do corte e penas mais duras, os pequenos produtores praticamente abandonaram o reflorestamento da araucária. Por muito tempo, o corte da araucária foi entendido como crime. E, a partir disso, o medo infinito de mexer em qualquer araucária. E ninguém mais quis plantar porque sabia que era proibido o corte, não podia. Aí, quando o colono encontrava uma árvorezinha lá, o que ele fazia? Ele pegava e cortava. Corta para não me incomodar no futuro. E aí vem a ironia. Sem árvores mais jovens, fica comprometido o futuro da produção do pinhão. Com 100 anos, uma floresta de araucária é uma floresta morta, ela não produz mais. Então, não está havendo essa reposição. Então, daqui 70 anos, o que os pesquisadores estão dizendo? As florestas vão morrer. Além da orientação na UERGS, o Júlio procurou os pesquisadores da Embrapa Floresta do Paraná, que estudam as araucárias há 30 anos. Em viveiro próprio, ele se especializou considerando o nosso clima para ter árvores de baixa altura e boa produção do pinhão. O investimento mais trabalhoso é nos 4 anos iniciais, 2 para o enxerto e 2 após o plantio. Depois que tu bota na terra, aí tem que cuidar por 2 anos, formiga, fazer o que a gente poda de condução, que é aquelas que a gente chama de ladrão, que é aquelas brotações que não pertencem ao enxerto, tem que tirar para
fortalecer o enxergo. Depois é só deixar a araucária crescer e dar o pinhão. Tu não tem manejo, tu não tem que botar fertilizante, tu não tem que lavrar a terra, tu não vai usar combustível, não vai usar trator, só vai apanhar o pinhão. A partir do 8º ano, lá 6º ano, só vai colher. O primeiro passo é entender que, além de extrair, você também pode plantar araucária pensando nessa produção. É importante organizar essa cadeia produtiva. É importante pensar que o extrativismo faz parte da economia dos campos de cima e ele precisa ser valorizado, incrementado, né? Principalmente junto à agricultura familiar. Ele vai preservar os remanescentes, que existe, ele não vai mexer naquilo lá. E como existe uma produção que está em decadência do peão, tu está renovando a produção, então tu está fortalecendo a cadeia do peão, que é o futuro. Hoje os caras estão fazendo cerveja de pinhão, estão fazendo farinha de pinhão, então está indo muito para São Paulo, Rio de Janeiro, para grandes restaurantes, que, principalmente quem está de dieta, né? Não tem açúcar, não tem glúten. Eu acredito que no futuro vai ser muito forte essa produção de pinhão, então precisa plantar mais pinhão para a gente ter. E você gosta de pinhão também nesse período agora de inverno, né? Friozinho chegando, pinhãozinho na chapa? Conta pra gente. Mande o seu recadinho nas nossas redes sociais. Nós já estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade e você vai fazendo o Telejornal NTSul junto com a gente. WhatsApp, número na tela para você, 51997697129. Mande áudio, mande vídeo, foto pra gente aqui ou simplesmente o seu texto que a gente põe na tela. No Facebook para você interagir, facebook.com/TV Cachoeira. Com a gente aqui no Face está minha amiga Lisete Pereira da Silva. Obrigado, Lisete, pela participação. A Mariluce Fleck também mandando seu bom dia. Obrigado, Mariluce. Vera Domingues, Adriana Fraga, a Momoca Fontoura também está por aqui. Quem mais? A Elizabeth Bittencourt. Bom dia, Daniel. Dia de frio. Ela deseja um bom dia para todos aqui no NTSul. Ela diz que ela e a família estão sempre atentos às notícias aqui na TV Cachoeira, no Novo Tempo no NTSul. Obrigado, viu, Elizabeth? Super abraço para você, para toda a família. Bom almoço aí para vocês. Ana Paula Loreto também está com a gente. A Sandra Ferreira, o Everson e o Edson, obrigado a vocês pela companhia. Vamos para a tela? No WhatsApp, a Aida Brits está participando com a gente. Olha só nossas estradas do Passo do Moura. Esta é a rua Teodoro Erdínia. Precisamos de providências. Dá para a gente ver aí que tem muito valo, né? Um pedregulho solto, só que onde os carros vão passando ali mais firmemente, essas pedras elas vão saindo, vão se acumulando mais no meio, e aí a gente tem valos consideráveis que vão sendo abertos e que precisam, portanto, de manutenção. Olha só o tamanho daquela valeta ali, mais na parte de cima, né? Aida, obrigado pela participação, um abraço para a senhora aí, fica o alerta para nossa prefeitura aqui de Cachoeira. Quem mais? Rosane está participando com a gente. Quero protestar pelo mau atendimento da médica na UPA de hoje de manhã. Mandou-me embora sem medicação, diz aqui a Rosane. Obrigado, Rosane, pela participação com a gente. Quem mais? Tem mais recados chegando. A Caroline. Que absurdo o valor das passagens. Onde vamos parar? Quem precisa do transporte para trabalhar, como fica? E os ônibus sempre sem condições e horários, reclama aqui a Caroline. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar desse tema. A passagem subiu a partir desta segunda-feira aqui em Cachoeira do Sul, agora 5h60. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes em reportagem sobre isso. O Adão Madri também está com a gente. A concessão dos ônibus, esqueceram. Agora o aumento de 6 em 6 meses sai. Então o Adão reclamando, né, da licitação, que já tem um tempo, né, já vem de anos e até agora não saiu do papel e nesse momento, né, o contrato da prefeitura com a empresa está em caráter precário para a prestação do serviço. Quem mais? Soila também está com a gente. Sou moradora da Dona Hermínia e estamos desde sábado recebendo barro nas nossas torneiras. Acho uma falta de consideração da Corsã, pois nem telefone eles atendem. Na foto, a água que temos há 3 dias. Nossa, dá pra gente ver aí a água marrom, né? Parece uma água extraída diretamente do rio, sem nenhum tratamento. É importante que a Corsã dê um retorno, né, para essa parcela da população que está recebendo água nessas condições.
Temos ainda mais recado aqui? Temos a Berenice, lembrança de um belo dia da neta na casa de sua avó, colhendo bergamotas e carambolas. Na foto, minha filha, diz aqui a Berenice. Olha aí, coisa boa, né? Pode estar frio, mas um dia de sol com uma boa bergamota, tá tudo salvo, tá tudo resolvido, né, Berenice? Obrigado pela participação, super abraço aí pra você e obrigado por mandar a foto aqui pra gente. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos. Você que está em casa pode continuar fazendo o telejornal junto com a gente. Intervalo agora e na volta tem a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o estado gaúcho. E ainda, passagem de ônibus tem novo aumento em Cachoeira. O reajuste definido pela Prefeitura elevou o preço para R$ 5,60. Caso de varíola do macaco é confirmado no Rio Grande do Sul. Esse é o terceiro caso da doença no Brasil até o momento. E você vai conhecer a luta de uma cachoeirense para conseguir uma cirurgia. A Mary sofre de cálculo renal e recebeu um catéter que deveria ser temporário, mas vários meses depois ela ainda não conseguiu tirar o catéter e agora sofre com dores e infecção. Tem que tirar isso então, porque eles não vão pegar a pedra que me tira esse aparelho. São pilhas de documentos, encaminhamentos, exames, laudos, atestados e receitas de medicamentos para dor e nenhuma solução. É depois do intervalo, continue com a gente. Meio-dia e 35 agora, um belo dia de sol em Cachoeira do Sul, céu azulzinho, azulzinho, né? Quase sem umidade. E aí, até quando será que vai isso? Tomara que dure bastante tempo, né? A gente já não aguentava mais tanta umidade como na semana passada. E nós vamos falar agora justamente do tempo. Esse início de semana deve ser ensolarado aqui em Cachoeira do Sul, inclusive com um pouco menos de frio do que no fim de semana. Veja agora todos os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com céu limpo, com predomínio de sol, o que deve permanecer ao longo de todo o dia por causa da massa de ar seco e frio. Mínima 4 graus, máxima 16. Terça-feira deve ter a continuidade dessa sequência de dias ensolarados, já um pouco menos frio de manhã, temperatura mínima 6 graus, máxima 19. Quarta-feira já tem um pouquinho mais de umidade, pode ter cerração ao amanhecer e ao longo do dia deve ter sol entre nuvens. Mínima 10 graus, máxima 20. Veja a previsão do tempo para todo o estado gaúcho. A semana no Rio Grande do Sul é marcada novamente por temperaturas baixas, por geada em praticamente todas as regiões do estado ao amanhecer. A tendência é de manhãs e madrugadas geladas devido a uma massa de ar polar. O tempo segue firme pelo menos até quarta-feira. As tardes devem ter temperaturas amenas. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, capital gaúcha, máxima de 16 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 17. Na região norte, em Passo Fundo, 15. Em Santa Maria, na região central, 16. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 15 graus. E em Pelotas, Rio Grande, na região sul, 15 graus. O novo secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Joel Marasquim, foi empossado hoje como titular depois de ocupar o cargo como adjunto desde março de 2021. Ele assume a titularidade da pasta após a saída de Edson Brum para assumir uma cadeira como conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. E o Rio Grande do Sul confirmou ontem o primeiro caso de varíola do macaco no estado. Este é o terceiro caso importado de varíola do macaco no Brasil, conforme o Ministério da Saúde. O caso é de um homem de Porto Alegre, de 51 anos, com histórico de viagem para Portugal. Ele está em isolamento domiciliar junto com as pessoas que têm contato com ele e apresenta quadro clínico estável. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem outros 6 casos suspeitos que estão isolados e em monitoramento. Este é o maior surto global de varíola do macaco fora do continente africano. A Organização Mundial da Saúde tenta entender como um vírus considerado de difícil transmissão entre humanos está se propagando em uma dinâmica nunca antes observada. Bom, e a gente vai dar agora aquela passadinha, não é, pelas nossas redes sociais para ver a participação, o olhar sempre atento, crítico do nosso telespectador, as informações que também vão chegando da nossa comunidade. Para você interagir com a gente, tá com o celular na mão aí? Então bora salvar o número do WhatsApp aqui do NT Sul para mandar para a gente o seu recadinho. 5199769
7129. Salvou aí? Então já vai mandando seu recado enquanto eu falo aqui das participações do Face, facebook.com/TV Cachoeira. No Facebook, na live, é só você comentar que a gente está de olho aqui nos recadinhos. Deixa eu abrir aqui as mensagens. Tá com a gente a Fátima Barbosa, mandando boa tarde, um bom início de semana para todos. A Karina da Silva também interagindo com a gente. Mas tem mais gente aqui, deixa eu abrir aqui que a gente já fala das demais participações. O Cláudio está participando com a gente, da cidade de Agudo. Cláudio, obrigado pela participação, bom começo de semana para você e para todos os nossos amigos no município de Agudo. O Paulo César Rodrigues também está com a gente aqui, obrigado Paulo pela participação. Vamos agora para a tela, vamos ver recados do nosso WhatsApp. O Sandro Aires está com a gente. A rua Major Leonel Friedrich está sem água durante a manhã. A patrola passou na rua e quebrou o cano. Estavam cientes do cano porque sempre fica aparecendo e não quebra quando a patrola passa. Não arrumaram ainda. Inclusive dá pra gente ver aí que tá tudo úmido ali, né? A água tá jorrando, tá vazando e a comunidade tá sem água, né, Sandro? Obrigado pela participação. Tomara que seja resolvido aí o mais breve possível. Quem também está com a gente é a Márcia. Gostaria de parabenizar a Associação de Karatê Paulo Machado e os seus atletas pelo Campeonato Gaúcho, realizado nesse final de semana em Cachoeira. Que bacana, Márcia. Obrigado pela participação e o nosso abraço aí a todos os atletas que se envolveram neste evento. Bom, daqui a pouquinho tem mais participações, mais recados. Você que está em casa pode continuar interagindo com a gente. E a passagem de ônibus está mais cara em Cachoeira. O aumento na tarifa para os passageiros é de 9,8%, com o valor indo para R$ 5,60. A principal justificativa está relacionada ao valor do diesel, que aumentou 8,87% ainda no mês de maio. O transporte coletivo urbano está 50 centavos mais caro para os cachoeirenses, de R$ 5,10 para R$ 5,60. O preço do diesel e a manutenção dos ônibus foi o principal fator desse novo reajuste, de 9,8%, terceiro realizado dentro da gestão José Otávio Germano. O valor sugerido pela empresa era de R$ 5,96. O levantamento da prefeitura estipulou uma tarifa de R$ 5,90. No entanto, o prefeito decidiu deixar o valor em R$ 5,60. Hoje pela manhã, alguns usuários reclamaram desse novo crescimento. Sou estudante da UFSM, aí, por exemplo, para mim fica mais complicado, porque, por exemplo, nós somos estudantes e a maioria não trabalha, e não tem condições de pagar um valor mais alto, né, no caso, e já temos a carteirinha de estudante, mesmo assim já é um valor mais pesado pra gente, sabe? Num gasto mensal a gente vai gastar, sei lá, por volta de uns R$120, mas que isso já implica bastante. Se for levar em consideração que eu pago de aluguel aqui R$600, R$700, já é um gasto bem maior do que a gente já estava programado para gastar no mês. Pessoas aí que dependem do vale de transporte para poder andar de ônibus, né? É complicado. A qualidade não me interessa, mas tem o ônibus no horário, né? Onde eu moro lá para fora, lá, ônibus é 7h30. E depois meio-dia, aí o pessoal quer sair, não tem como. Esse reajuste faz parte da recomposição de um aumento dos insumos. Tivemos aí esse reajuste de combustível, de peça e acessório, pneu, né, tudo ultrapassando o limite do suportável, não tivemos como segurar. Então, a gente fez o custo do sistema e mandou à prefeitura, ok? Isso aí. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul afirmou em um anúncio nesse fim de semana que o município é gigante na criação de empregos e citou os últimos 14 meses como base e o Ministério do Trabalho como fonte. O número de saldo citado foi de 1.619 novos postos de trabalho. Esse seria o número final na relação entre demissões e contratações. Mas nós fomos verificar os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e se nós considerarmos os últimos 14 meses, o número de postos de trabalho criados é menor que o informado pela Prefeitura, ou seja, 10 meses de 2021, de março a dezembro, mais 4 meses divulgados de 2022, de janeiro a abril. E o município tem, na verdade, 1.341 novos postos de saldo, e não os 1.619. Agora nós vamos comparar com os dados de outros municípios gaúchos com população semelhante à população aqui de Cachoeira do Sul, então me acompanhe aqui na tela.
Nós deixamos aqui destacado a informação de Cachoeira do Sul. Cachoeira, conforme os dados do IBGE, com base no ano de 2021, tem população de 81.552 habitantes, né, o município. E aí, com base nessas informações do CAGED, as vagas geradas foram 1.341, né? Aquele perfil que a gente citou, de março de 2021 até o mês de dezembro de 2021, mais esses 4 meses divulgados agora de 2022, de janeiro a abril. Então, 1.341. Em 2021 foram 962 empregos de saldo, 379 no ano de 2022. Então, minha gente, vamos lá. Vamos fazer aqui uma comparação com alguns municípios que têm um pouco mais habitantes que Cachoeira do Sul e outros municípios que têm um pouco menos população em relação a Cachoeira do Sul, para a gente conseguir dar contexto, né? Porque um fato que sempre é importante, é também importante que a gente analise o seu contexto. Então vamos lá, município de Lajeado, que tem uma população maior que de Cachoeira, 86 mil habitantes, conforme dados do IBGE de 2021, gerou nesse mesmo período 2 mil empregos de saldo. Ijuí tem 84 mil habitantes, gerou um pouco menos que Cachoeira do Sul, 1.010 empregos de saldo nesse período, nesses 14 meses. Esteio tem 83.352 habitantes, gerou 1.394 empregos de saldo nesse mesmo período que a Prefeitura de Cachoeira citou. Sapiranga também fica ali na região metropolitana, já na região do Vale dos Sinos, gerou um pouco mais que Cachoeira do Sul, embora com a população menor. E para a gente ainda citar um outro município, já com a população bem menor que Cachoeira, Santo Ângelo, tem 77.514 habitantes, gerou nesse período 724 empregos de saldo. Então vamos lá, o número que a gente tem com base no CAGED, que são os dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, que são divulgados mensalmente, totalizam nesses 14 meses 1.341 empregos de saldo, e não os 1.619 conforme a Prefeitura divulgou. E outra questão também é o seguinte, a gente vê aqui que esses municípios de média semelhante de população, alguns geraram um pouquinho mais, alguns geraram um pouquinho menos, portanto não há nenhum destaque, não há nenhuma exacerbação na geração de empregos. Portanto, não podemos dizer nesse momento, né, que Cachoeira do Sul é uma gigante na criação de empregos, embora esse número, claro, ele tem que ser comemorado, porque cada família cujo integrante consegue o seu emprego, é algo que certamente faz grande diferença. Não estamos aqui querendo menosprezar os esforços que estão sendo feitos na cidade, mas é importante que a gente traga clareza também a esses números oficiais, né? E o que diz a Prefeitura sobre essa situação? Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa hoje pela manhã, mas até o fechamento dessa edição nós não recebemos nenhum retorno para o esclarecimento sobre esses números, né, tão importantes que têm a ver com o sustento das pessoas, das famílias na nossa cidade. O espaço está aqui aberto para os esclarecimentos. Bom, e no estado gaúcho, o que se tem observado em relação a emprego é uma alta. O número de vagas ofertadas nas agências FGTAS-Cine de janeiro a abril de 2022 cresceu 95,6% em comparação ao mesmo período de 2021. O dado foi divulgado na sexta-feira pelo secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Hamilton Sosmaier, e pelo diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, Rogério Grade. Segundo Grade, as agências FGTAS-Cine têm mais de 6.900 vagas abertas no Rio Grande do Sul. A intermediação de mão de obra é um serviço gratuito prestado nas agências, tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores. E a gente vai falar agora sobre as dificuldades dos usuários do Sistema Único de Saúde e dos desafios de quem precisa de uma cirurgia, por exemplo, e se perde na burocracia e na falta de clareza dos encaminhamentos necessários. Nós vamos contar agora a história da Mary. Mary Correia da Silva, diarista, 51 anos. 8 meses entre idas e vindas, tentando solucionar um problema que para nós leigos parece ser relativamente simples. Ela tem uma pedra no rim. O que parece ser uma intervenção tranquila virou um pesadelo na vida dessa mulher. Ela foi diagnosticada em novembro de 2021. Com um cálculo renal muito grande, ela não conseguiu expelir a pedra e precisou passar por uma cirurgia em que foi instalado na bexiga um catéter conhecido como catéter duplo J. Ele serve para permitir que a urina tenha trânsito liberado entre o rim
e a bexiga, e a pessoa consiga urinar mesmo tendo um cálculo renal, como é o caso da Mary. Nos documentos de atendimento, constava a orientação do médico de permanência desse catéter por no máximo 3 meses. Passados 6 meses, a Mary ainda não conseguiu a retirada do catéter e vem sofrendo com dores e infecção desde então. Ela já esteve em consultas nos municípios de Encruzilhada do Sul e Porto Alegre, assim como aqui em Cachoeira do Sul. Em Encruzilhada, no Hospital Santa Bárbara, ela conta que quando teve a cirurgia agendada em março, ao chegar lá, foi informada que os equipamentos não estavam disponíveis para fazer essa cirurgia. Ela deveria esperar. Na Santa Casa, em Porto Alegre, não tinha problema com o equipamento, mas a resposta foi a mesma. Deve aguardar. Tem que tirar isso então, porque eles não vão pegar a pedra que me tira esse aparelho, porque eu acho que o aparelho que está me dando confusão na bexiga. São pilhas de documentos, encaminhamentos, exames, laudos, atestados e receitas de medicamentos para dor e nenhuma solução. A irmã da Mary, a Tânia, conta o que elas têm passado nos últimos meses. A gente foi até a UPA, lá ela fica lá, faz soro na veia para melhorar. Aí outro dia ela amanheceu mal de noite, de madrugada, ela me ligou. Aí a gente veio aqui, ela estava tirada no chão toda dura, não podia caminhar. A gente levou até o hospital, nem vamos mais para a UPA, né? Porque ali é só para passar, é uma emergência, mas explicaram para nós, né? Então vamos até o hospital para ela internar de novo, pode ser que agora encaminhe a cirurgia, né? Com emergência. Chegamos lá, o doutor disse, não, tu tá na espera. Tá na fila da espera, de como médico, que o senhor tá me dizendo isso, ela tá na fila da espera, é o estado dela. Já tá com esse cateter, né? E uma infecção. E ela tá mal, ela tá ruim. Ele só deu um remedinho ali, mandou para casa. E eu disse, mas quem sabe o senhor interna ela, né? Que tem mais caminhamento para encaminhar daqui. Acho que seria mais fácil internar e fazer um caminhamento em qualquer cidade, qualquer hospital, fazendo uma coisa, né? Porque é emergência. Porque depois que aconteceu uma coisa, que a gente ir para cima, eles vão querer se defender. Tá na fila. Tem vários na fila esperando, mas o dela é grave. Tem vários na fila, mas às vezes é pouca coisa, né? O dela é grave. É só, se tiver dinheiro, tu faz na hora. Agora, se tu não tem dinheiro, tu morre na fila. Eu tô dormindo de noite, de tanta dor mesmo. E dói, me dá uns temor de fio e tudo, porque eu tô com infecção na bexiga. E não aguento esse remédio aqui, pra mim não tá valendo nada. Não tá mesmo, porque eu tô com dor mesmo. E aí o que eu faço? Não posso fazer nada, tá me estourando a minha barriga e tudo. Tá netejando lá embaixo, como os outros falam, né? Eu fui lá no Hospital da Liga agora essa semana, paguei um Uber para me levar lá, porque nós não temos dinheiro. Eu ganho só a Bolsa Família da minha filha, eu dou para minha filha, que é de menor, e eu não tenho como. E eu esperando essa vaga para eu trabalhar. E aí eu parado em casa, não tem como eu trabalhar desse jeito, com jeito. Não tem como. E eu com dor, e eles pro hospital, eles correm para um lado, para outro. Não bastasse toda a dor e o jogo de empurra-empurra, ela ainda conta que é destratada e ofendida pelos médicos que a atendem. Me maltrata, às vezes me xinga, o que eu quero lá, que eu tenho que aguentar em casa as dores. Então o remédio fica em casa, eles servem para mim. Muitos doutores me xingam ainda. E diz para mim, por que eu não fico em casa com minhas dores? Para esperar a vaga que está esperando lá, para temperar. Só eu que sei mesmo que eu tô com minhas dores. Eu só quero que tire então o aparelho. Não vão tirar a pedra? Que tire esse aparelho então de mim. Que tá me dando confusão na bexiga. Direto. Faz quanto tempo que tu tá passando por isso aí, Mary? Eu abaixei desde novembro no hospital, aí em dezembro eles botaram esse aparelho. E eu tô sofrendo desde lá. Só com dor e coisa. E a pedra continua ali, tu não conseguiu expelir? Não. A pedra é muito grande, não tem como. No setor de regulação aqui em Cachoeira do Sul, a informação é de que a Mary sumiu do radar do SUS. Em outras palavras, quer dizer que, para o sistema, ela está com a vida em dia e com o problema resolvido. A saúde informa que quando o paciente é encaminhado para uma cirurgia nos hospitais de referência, como é o caso da Mary, que foi encaminhada para a Encruzilhada, o setor entende que o procedimento está concluído. Em casos como o da Mary, em que a cirurgia não foi feita, é preciso retornar ao Hospital da Liga, onde funciona a regulação, e recomeçar o processo para um novo agendamento. Mas essa é uma informação que não é dada nem nos atendimentos na UPA, nem no hospital, ou mesmo na unidade de saúde, onde ela relatou também ter buscado atendimento. A Mary não lê e também não escreve, o que dificulta ainda mais as coisas.
Ela mora sozinha, o marido trabalha fora. A irmã socorre quando pode. Agora, uma das filhas está auxiliando. Mas até este ponto, se em algum daqueles muitos documentos existe alguma informação escrita sobre o que ela deveria fazer, essa informação se perdeu. Eu só quero que melhorar, fazer essa minha cirurgia para eu voltar ao normal, para eu trabalhar. É só isso que eu estou pedindo para vocês me ajudar para fazer essa minha cirurgia. Só isso, mais nada. Eu não estou pedindo assim coisas para ninguém. Eu só quero fazer a minha cirurgia para terminar essas minhas dores que eu estou. Sempre trabalhei. E quero voltar ao normal. Voltar a trabalhar. Ter minhas coisinhas igualzinho eu tinha. Eu tinha que vender até a minha égua, que eu tinha adoração para a minha égua, eu tinha que vender para pagar um exame. Eu sinto muito que eu vendi a minha égua. Não tem como eu dizer as coisas. E essa, infelizmente, minha gente, é a realidade de milhares de brasileiros, né, país afora, com burocracias, com dificuldades da saúde pública, enquanto muitas vezes a gente se perde em discussões que são infrutíferas, né, sobre questões políticas, brigas que são ideológicas, enquanto a vida prática do brasileiro acontece esse tipo de situação, né? Um simples encaminhamento que muitas vezes se perde, uma pessoa que está com dor recebe a informação que ela simplesmente tem que esperar, né? Bom, na sexta-feira, uma agente de saúde foi até a casa da Mary e encaminhou ela para o HCB, o hospital aqui de Cachoeira. Chegando lá, ela imaginou que seria internada para encaminhar a cirurgia. Mas ela fez exames que confirmaram a gravidade do caso. A pedra, segundo ela, aumentou de tamanho e a infecção na bexiga é extensa. Ela diz que por volta das 2 da manhã, ela foi mandada para casa depois de tomar soro e ser medicada para a dor. Mais uma vez, a informação foi de que ela deve esperar o encaminhamento e a cirurgia em Encruzilhada do Sul. Bom, e nós vamos ver agora recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, porque boa parte das nossas reportagens nascem diariamente do contato com o nosso público, com a nossa comunidade, com quem nos acompanha diariamente. E você é convidado a interagir com a gente. facebook.com/TV Cachoeira. Na nossa live, fique à vontade para comentar, para compartilhar também com seus amigos, se você assim desejar, é claro, para nos ajudar a fazer o nosso conteúdo chegar mais longe, para que a gente possa continuar sempre trazendo histórias de quem vive aqui, não é? A realidade do nosso público, histórias de superação, aqueles dramas também que acontecem na nossa sociedade. Vamos dar uma olhadinha no Face? facebook.com/TV Cachoeira. Deixa eu abrir aqui mais recados. Está com a gente aqui a Ana Aires, mandando aqui um boa tarde, dizendo que o dia está lindo. Obrigado, Ana, pela participação. Uma ótima semana para você. Está com a gente também aqui a Júlia Nunes, reclamando que a passagem está muito cara em Cachoeira do Sul. E essa está sendo a sensação dos passageiros a partir desta segunda-feira, né? Vamos para a tela, tem recados aqui do nosso WhatsApp. A Sandra Regina está com a gente, tem áudio, vamos ouvir. E essa moça aí do catéter, infecção, ela está arriscada a perder o rim. Foi o que aconteceu com meu esposo. Ele ficou com um pedaço do catéter dentro dele, uma cirurgia que foi de retirada de cálculo renal, e veio a perder o rim. Hoje ele faz hemodiálise 3 vezes na semana, é bem complicado. Obrigado, Sandra, por compartilhar essa história, né? A gente lamenta pelo ocorrido, e é o que eu comentei antes, né? Enquanto isso, a resposta é: tem que esperar. E aí, como tem que esperar, né? Quando é um risco iminente para a saúde da pessoa. Quem mais? A Helena Trindade, de Rio Grande, acha um absurdo uma cidade como Cachoeira com preço mais alto que a região metropolitana. Ônibus sucateados, ruas sem calçamento, paradas sem manutenção. Como se diz, está cada vez indo para o buraco, diz aqui a Helena, né? Apenas para fazer aqui uma comparação, Cachoeira então indo para R$ 5,60 a passagem. Em Porto Alegre, transporte coletivo urbano, nos ônibus, nesse momento passagens custando R$ 4,80, né? Quem mais? Luciane Bica está com a gente. As pessoas que mais precisam de ônibus são as que estão no grupo de baixa renda ou trabalhadores do comércio, HCB, empregados domésticos. Um absurdo o preço da tarifa, diz aqui a Luciane. Obrigado, Luciane, pela participação. O NT Sul de hoje está terminando. No nosso site você confere outras notícias e também pode rever as nossas reportagens. É só acessar tvcachoeira.novotempo.com. E amanhã tem mais notícia ao vivo aqui na tela da TV. A gente se encontra ao meio-dia. Uma ótima tarde para você e até lá. Tchau!